uma palavra que um professor de yoga tem que ter sempre em mente. Palavra tônus. O que é um tônus muscular? Tá? Então, olha só, essa aula de hoje, eu queria que você exercitasse um pouquinho isso com as pessoas, com seus parentes, seus amigos, namorados, maridos. Pesquisa isso. Comece a exercitar isso na sua linha de diagnóstico, tá? Qual é o tônus muscular do seu marido, do seu namorado, tá? Você vai perceber o quê? Que grande parte dos problemas que a gente tem, eles estão relacionados a esse tônus. E o que é o tônus? Mesmo um músculo relaxado, se está lá dormindo, ou eu aqui agora, relativamente relaxado, mesmo um músculo relaxado, sem contração, a gente vai perceber o quê? Que esse músculo tem um turgor, que a gente chama. Ele tem um nível de contraturazinha. Tá? Ele não é uma coisa assim, uma geleca, né? Desmanchando. Você percebe que o músculo ele tem uma certa o quê? Turgor, tá? Uma certa firmeza. Essa sensação se dá o nome de tônus muscular. Acredita-se que o tônus muscular é uma função do volume natural do tecido muscular e fibroso com estímulos e respostas do sistema nervoso. Então, o que significa? Ó, quando eu estou, né, com o meu dedo relaxado aqui, ó, eu aperto o meu dedo, eu sinto que ele tem uma tensão. Uma parte dessa tensão, o que é? São os tecidos, né? Epimísio, perimísio, endomísio, as fáscias, as fibras musculares, tudo isso vai criar uma certa tensão. Só que o tempo todo, esse músculo, ele está sendo o quê? Neuralizado. Tá? Existe um nervinho que está ligado a ele. E esse nervinho, por mais que você esteja dormindo e relaxado, no yoga nidra, por exemplo, ou num sono profundo, esse nervinho está mantendo um pouquinho de contração muscular. Para quê? Caso você precise pular da cama e sair correndo, tá? Então, a onça entrou no seu quarto, o que acontece? Você já tem uma parte desse músculo contraído. Você vai ganhar tempo, nem que sejam milionésimos de segundos, mas você já vai ganhar tempo. Olha como que a natureza é sábia, né? Então, isso aí é chamado de quê? De turgor ou tensão muscular, tá? Uma tensão média, saudável, ligado ao sistema nervoso autônomo, porque quem comanda isso é o inconsciente. Então, olha só, o tônus muscular, pessoal, essa contratura muscular, ela está ligada ao nosso inconsciente. Por isso que eu quero que vocês analisem as pessoas próximas de vocês, que vocês comecem a desenvolver esse exercício, tá? A tonicidade muscular não depende, né, única e exclusivamente do movimento, da consciência do indivíduo, tá? Porque ela é comandada pelo sistema nervoso autônomo. Então, praticamente, os nossos músculos indicam a condição emocional que o indivíduo está. Condição de estresse, condição de tensão, condição de expectativa, condição de depressão, de ansiedade. Tá? Do mesmo jeito que a gente pode observar isso na respiração do indivíduo, a gente consegue observar isso o quê? Na tonicidade, no grau de tensão muscular que aquele indivíduo apresenta. O estresse é um dos principais fatores de alteração do tônus muscular. Geralmente, o acúmulo de estresse e a constância desse estímulo irão ultrapassar o grau de equilíbrio e tonicidade muscular, fazendo com que esse músculo se torne o quê? Hipertônico, tá? Então, vocês estão vendo que eu não estou falando nada de exercício, tá? Então, por exemplo, musculação, yoga, tá? O movimento do exercício não tem muito a ver com o tônus muscular, tá? O que tem a ver com o tônus muscular é o nível de estresse emocional e mental daquele indivíduo. Se eu estou legal de cabeça, se eu estou equilibrado, eu vou ter um tônus muscular equilibrado. Se eu estou estressado, o que vai acontecer? Os meus músculos eles vão gerar uma contratura no sentido de quê? Sempre de me proteger.
Lembra lá quando nós começamos a aula que eu falei que o músculo é um escudo que protege das coisas externas, das coisas internas? Cara, se eu estou com um grilo na minha cabeça, mesmo dormindo, a minha mente vai mandar uma mensagem de, cara, se prepara que alguma coisa vai acontecer. Então, eu vou dormir o quê? Tenso. Esperando a onça entrar no meu quarto. Vocês entenderam? Tá? Então, isso chama o quê? Hipertonicidade. Quando as tensões emocionais, tensões do dia a dia, geram uma contração acima do tônus normal, que nós vamos chamar de hipertonia muscular. Um músculo ou um grupo muscular sofrendo de hipertonicidade estará impedindo o livre fluxo dos fluidos vitais. Então, olha só, eu estou o tempo todo assim, tá? Imagina quantos de vocês não estão agora vendo essa aula sem perceber, então, assim, tenso, com dor no trapézio, com dor na base da nuca, nem está percebendo, tá? Que aquilo é autônomo. Você imagina você ficar 24 horas com esse músculo contraído, hipertônico, você achando que está relaxado. O músculo, ele vai estar envolvido ou envolvendo o quê? Artérias, veias, vasos linfáticos, nervos, nadis, canais de energia fluindo pelo seu corpo. Se esse músculo está contraído, o que ele está fazendo, pessoal? Ele está comprimindo esses vasos todos. Você está com um déficit de circulação, um déficit de todos os fluidos vitais. Os nervos não estão recebendo a informação correta ou levando a informação. Os vasos sanguíneos estão contraídos, então as artérias não estão levando oxigênio e nutriente para o tecido, tá? E nem as veias e o sistema linfático trazendo as toxinas do corpo para serem eliminadas. Então, aquela área está o quê? Está obstruída, está intoxicada, né? As nadis que circulam a energia vital estão presas naquela região. Tá? Então, o que você começa a apresentar? Imagina um trapézio tensionado. Você nem está percebendo. Tá? O trapézio, gente, vem até a cabeça. Do lado do trapézio passa uma artéria, nada mais, nada menos que a carótida, ou as carótidas, a superficial e a profunda. Nessa região passa a artéria vertebral. Cara, é a entrada de sangue para o cérebro, para a base do crânio. Tá? Então, olha só, sem perceber, você começa a falar, nossa, gente, eu estou com uma memória tão ruim. Eu pego o carro para ir na padaria, quando eu vejo, nossa, eu fui para outro caminho, esqueci para onde eu estava indo. É um lapso de tempo, mas anda acontecendo isso com vocês? Nossa, estava indo na padaria, esqueci. Tem que voltar agora. Começa a ler um livro, na metade da página você já esqueceu qual que era o assunto, né? Então, olha só, dificuldade de concentração. Vai fazer yoga, o cara fala, ó, foca aqui na sua respiração. E você está pensando o que você vai jantar, como que vai ser, né? Você não consegue focar. Claro que não, né, pessoal? Não está indo oxigênio e nutrientes para o cérebro. Ele se vira como ele pode. Por que não está indo? Porque os músculos estão impedindo a passagem desse sangue. Tá? Então, enquanto você não relaxar aquela musculatura, não liberar essas fibras para que os fluidos vitais possam fluir livremente, você vai apresentar esse sintoma. Tá? O sintoma de quê? De uma hipertonia muscular. Eu dei o exemplo do trapézio, porque o que se descobriu? Se descobriu que os músculos eles têm meio que uma personalidade própria. Os músculos indicam os problemas que a gente está vivenciando emocionalmente. E o que o trapézio representa? Cara, carregar o mundo nas costas. Tanto é que essa contração do trapézio, aqui, ó, que muitas pessoas têm, é um grande número de pessoas têm, a maioria das pessoas têm, tá? O Reich, né, que a gente já falou de Reich inúmeras vezes, né, que foi o criador da terapia reichiana, da bioenergia, o Reich, ele deu até um nome a essa contratura muscular, né?
Ele chamava de contratura de Atlas, porque, né, lembra do Atlas que carregava o mundo nas costas, lá do semideus da Grécia, lá? Tá? Então, quer dizer, quando você está se sentindo muito sobrecarregado, responsável por muitas circunstâncias, cansado, carregando o mundo nas costas, você está assim. Ó. Você precisa dessa tensão para quê? Para te proteger do peso do mundo. Tá? Quando eu tenho esse processo aqui no masséter, ó, masséter é o músculo da raiva. O primeiro movimento que você faz quando sente raiva é esse aqui, ó. Contrair o masséter. Então, a gente percebe o quê? Que os músculos, eles têm uma ou grupos musculares, eles têm uma personalidade própria, tá? Essa personalidade é o quê? Uma tendência que eles têm de somatizar uma determinada emoção, tá? Então, olha só, a importância da gente ter uma consciência corporal, perceber onde que seu estudo está sofrendo mais. Qual é a área do seu corpo, independente de postura, independente de exercício, dor muscular de academia, independente disso, que área do seu corpo está permanentemente hipertônica, tá? Saiu do tônus, do equilíbrio. Então, quando a gente conhece isso aí que eu estou falando para vocês, você começa a perceber, avaliar o seu nível de tensão e o tanto que isso está sendo prejudicial na performance da sua vida profissional, relacional. Cara, quantas pessoas estão por aqui com o companheiro, com a companheira, que um não pode nem olhar para o outro, numa relação aí de convívio, tá? Isso pode estar muito relacionado ao quê, pessoal? Ao extravasamento da tensão muscular. Tá? Relaxando os músculos, a pessoa fica mais legal, a outra fica mais legal. Falou? Não fiquem assim, tá? Administrem suas tensões, tá? Então, aqui eu botei essa imagem, por quê? Tá? Porque a gente vai ter, então, um tônus muscular. Eu queria que vocês vissem isso como uma escala, tá? Uma escala que vai para cima e uma escala que vai para baixo. A escala que vai para baixo eu vou falar a seguir, tá? Estamos falando da escala que vai para cima. O tônus, que é o equilíbrio. A hipertonicidade, que é uma tensão crônica. Aquele músculo o tempo todo tensionado, lesionando seus retículos sarcoplasmáticos. Lembra? Gerando, então, pontos gatilhos de dor, que o pessoal fala, eu tenho um nódulo aqui que dói. É isso. Tá? O nódulo é um ponto gatilho proveniente do quê? De uma hipertonicidade crônica. Tá? E se você passar, cara, disso aí, ó, tônus, hipertônus, o próximo passo é essa imagem que vocês estão vendo aí. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí chama espasmo. Tá? É um espasmo muscular onde você pode... Ei, Ronaldo, mas isso aí é impossível, assim, né? Cara, quem trabalha em pronto-socorro vê muito isso aí. As pessoas chegaram assim, ó, toda torta. Você acha que o cara está tendo um AVC? Isso aí chama DNV, distúrbio neurovegetativo, tá? Ou seja, o bulbo piti. A pessoa estressou tanto, tanto, tanto que ela se entorta toda. Então, olha só, pulo do gato agora, hein? Se a gente tem um tônus, que esse é o ideal, tá? Vamos pensar em yoga, vamos pensar em tônus. Tônus equilibrado. Várias circunstâncias durante o meu dia, eu vou ter essa alteração. Hipertonicidade e volta. Hipertonicidade e volta, tá? Porque ninguém é tão frio emocionalmente, sentimentalmente, que vai manter aquele... Né? Até tem, tá? Vários yoguins, vários meditantes, vários budistas terão meio que uma psicopata, né? Vão ter o quê? Vão ter um limiar de tensão. Aquela pessoa é meio que inabalável. Tá? Ela sente as coisas, mas ela não altera o seu tônus, não altera o seu nível de tensão muscular. Tá?
mas é raro, tá? Na verdade, o que acontece? A gente vai estar hipertonificando, voltando. O importante é sempre voltar. Vocês entenderam, pessoal? Assim, olha, pô, passei um puta estresse hoje, sabe? Lá, vi lá o Putin, lá, vi a guerra na televisão, pô, que merda, que tensão, né? As coisas todas. Vou ter essa tensão, tá, mas na hora de que acabou, desligou aquilo ali, vou dormir, vou comer, vou almoçar, vou jantar, cara, volta. Exercita isso, é igual meditação, tá? A meditação, você está lá parado, tal, focando na sua respiração, vem outro pensamento, o que você faz? Volta. Treina voltar para o seu centro. Esse trabalho muscular, ele é basicamente isso aí. Cara, tensionou, tem que tensionar mesmo. Ele é o quê? Ele é o escudo de proteção. Se você não colocar ele na frente da bala, cara, ela vai te atingir. Tá? E se ele não tiver tenso o suficiente para reter aquela agressão, não adianta ter o músculo. Tá? Então, ele vai sofrer essas alternâncias. Mas o importante é voltar. É não permanecer com esse músculo em contratura crônica. Tá? Então, isso é o quê? Hipertonicidade. Se eu cheguei em um grau de hipertonicidade tamanho, tá? Que eu não consigo reverter mais, ele vai vazar para quê? Ele vai vazar para um espasmo muscular. Ele vai ficar espasmoso. Tá? Aí vai gerar um caos total no organismo. Tá? E o que tem a ver hipertonicidade com hipertrofia? Nada. A não ser palavras parecidas. Tá? Hipertrofia é o mecanismo pelo qual você vai fortalecer o seu músculo. Tá? Você vai o quê? Aumentar o tamanho do seu músculo. Então, olha só, trofismo. O que significa a palavra trofismo? Né? É a vida daquele músculo. Quando eu hipertrofio, eu aumento o volume, eu aumento a massa, o trofismo daquele músculo. Vocês entenderam? Então, assim, geralmente a gente faz muito essa ligação da hipertrofia, tá, com a hipertonia. Hipertonia é excesso de tensão. Hipertrofia é o aumento do volume da massa magra, da massa muscular, gerando, então, o quê? Força, definição, eficiência e função num determinado músculo. Então, pessoal, não necessariamente uma pessoa hipertrofiada, forte, é hipertônica, é tensa. Ou, pelo menos, não deveria ser. Tá? Então, o que acontece muito? Um mau treinamento de hipertrofia. O cara vai para a academia e só... e taca testosterona, e taca hormônio, e aquele cara vai crescendo sem o quê? Ele só está preocupado em aumentar a massa daquele músculo, mas ele não está preocupado em dar função àquele músculo. Então, todo trabalho de hipertrofia ele tem que ser acompanhado de um trabalho de funcionalidade muscular. Um yoga, um alongamento, pilates, alguma coisa, tá? Que vá o quê? Que vá fazer com que aquele músculo aumente o tamanho, mas que ele não perca a função. Para você não ficar igual o quê? Igual uns caras meio trogloditas, né? Que você vem em academia, o cara é desse tamanho, mas o cara não consegue se movimentar. Se você for lá e chutar a bunda do cara e sair correndo, até ele virar para trás, você já virou quarteirão. Né? Eles não têm o quê? Mobilidade. Tá? Tem força. Se ele te pegar, você está fodido. Tá? Se ele pegou, já era. Mas, assim, quero ver pegar, né? Porque o que? Essa pessoa está rígida. Essa pessoa está hipertrofiada e também está hipertonificada. Tá? O yoga ele vai permitir o quê? Que você tenha vários exercícios, mas o yoga em especial, que é o que a gente está, né, ensinando aqui, ele vai permitir que você desenvolva uma hipertrofia muito legal durante a funcionalidade do exercício. Tá? Então, guarda comigo, tá? Hipertrofia não tem nada a ver com hipertonicidade. Tensão é uma coisa, aumento de massa é outra.
Aumento de massa é espetacular, é fundamental. Quanto mais massa você tiver, massa magra de músculo, tá? Mais função esse músculo vai ter. Função de movimento, função de proteção, tanto do estresse externo quanto do estresse interno, tá? Mais combustível você vai ter para a sua vida na forma de glicogênio, tá? Mais metabólico vai ser seu corpo em relação à insulina, todas essas questões aí de hormônios de tireoide, né? Então, é muito importante manter essa hipertrofia, tá? Então, olha só, pessoal, nos asanas, nós vamos trabalhar muito fortalecimento muscular. Então, tem gente que fala que yoga é coisa de Nutella, né? Cara que vai ficar lá sentado, tal, e que os exercícios não são eficientes para a hipertrofia. Grande engano, tá? Asanas específicos para fortalecimento, onde você usa o próprio peso do seu corpo como halter. Tá? Você vai usar o próprio peso do seu corpo para desenvolver sua musculatura na proporção que você quiser. Então, quando a gente falar em hipertrofia, nós vamos falar em dois tipos de hipertrofia. Uma que é chamada de hipertrofia transitória. O que é isso? Ocorre com o esforço do músculo que causa um aumento do volume muscular, devido ao acúmulo de líquido, edema, nos espaços intersticiais e intracelulares. Este líquido é proveniente do plasma sanguíneo. Logo após o período de repouso, esse líquido é drenado e o músculo retorna ao seu volume original. Então, olha que legal. Você está lá sem atividade física, tá? Você está sedentário por um período grande. Aí você resolve começar a fazer atividade física, vai na academia. Meu, primeiro dia, você já vai, já puxa um ferrinho e tal, você sai da academia assim, ó, fala, porra, cara, ó, esse treino foi da pesada, eu já estou sentindo meus músculos todos fortalecidos. É uma hipertrofia? É, mas é chamada de hipertrofia ilusória. É uma hipertrofia transitória. Ou seja, o esforço muscular que você fez, o músculo ele ficou cheio de plasma sanguíneo, então deu aquela inchada de água. Tá? Meu, foi para casa, tomou um banho, deu uma relaxadinha à noite, já era, tá magrinho de novo, murchou tudo. Tá? Então, isso é chamado de quê? De hipertrofia transitória. E o que é hipertrofia crônica? Essa, sim, é a que nós iremos focar em qualquer circunstância de trabalho muscular. Refere-se ao acúmulo real do tamanho do músculo. Ocorre através de treinamento de longa duração, causando hiperplasia, aumento do número de sarcômeros e, consequentemente, o aumento no tamanho das hipertrofias. Então, olha só, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Você tem aquele primo lá que é magrinho, era magrinho, pesa 50 quilos. De repente, de uma hora para outra, esse cara foi para uma academia e começou a fazer musculação. Por volta de 3, 4 meses de musculação, esse cara está pesando 80 quilos de músculo. Está desse tamanho. Fortão. Você fala, cara, como que assim? Esse cara transformou, né? Sofreu uma transformação morfológica. Tá? A pergunta que eu faço para vocês: quantas fibras musculares ele adquiriu nesses 3 meses de treinamento? Vocês acham que o quê? Ele dobrou o número de fibras musculares, que ele triplicou o número de fibras musculares? O que vocês acham que ocorreu? Ele quadriplicou esse número de fibras musculares para ele crescer tanto. O que vocês acham?
ele dobrou, triplicou ou quadruplicou o número de fibras musculares. Faz um movimento aí para mim, mostra para mim. 2, 3, 4, o que vocês acham? Cara, nem uma fibra, tá? Ele não adquiriu nem uma fibra muscular. Porque o que acontece? As células musculares e as células dos nervos, os neurônios, são as únicas células que nós não reproduzimos. Nós nascemos com aquele número de células e vamos tê-las até a morte. A gente pode perder célula neurológica, célula muscular com acidentes, com desnutrição, com lesão. A gente pode. Tá? Muita droga, né? Muitos alucinógenos. Imagina o tanto. O pessoal fala muito isso, né? Quem usa muita droga queima muito neurônio. Tá? Verdade. Quem toma alguns remédios queima muito neurônio. Tá? Esse neurônio perdeu, errou. Fibra muscular é a mesma coisa, pessoal. Nós temos um número certo de fibras musculares. Porra, Ronaldo, então como que esse cara ficou desse tamanho? Se esse músculo era desse tamanho, ficou desse e não aumentou o número de fibras musculares? Não, aumentou o tamanho das fibras musculares. O número é o mesmo, tá? Que a gente vai chamar isso, então, de quê? De hipertrofia. Mas o que aconteceu lá dentro dessa fibra muscular? Lembra que a fibra muscular ela é composta de sarcômero e que sarcômero é proteína, tá? Então, olha só que legal. O que aumenta dentro da fibra muscular para o cara crescer e ficar fortão, hipertrofiar, é o número de sarcômeros. E o aumento do número de sarcômeros é chamado, então, de quê, pessoal? De hiperplasia, tá? Uma reprodução de sarcômeros. Isso só vai acontecer mediante a presença de quê? De proteína. Então, o cara, para fazer hipertrofia, ele tem que comer muita proteína para ter a matéria-prima para fazer o sarcômero. Entendeu? Então, olha só, pessoal, o que nós aumentamos na hipertrofia é o número de proteínas, não o número de fibras musculares. Tendo muita proteína, elas ajustadas aos sarcômeros, né, elas são o próprio sarcômero, esse sarcômero vai reproduzir, vai ter um monte de sarcômero que vai aumentar o tamanho da fibra, mas o número permanece o mesmo. Show? A hipertrofia não necessariamente acompanhada de hipertonicidade. Quando um grupo muscular é trabalhado de forma correta na hipertrofia, não irá provocar obstrução ou pontos gatilho, estando apenas aumentando massa muscular, que não irá impedir a livre circulação dos fluidos vitais. Olha esse cara aí. Hipertrofiado, mas sem hipertonicidade. Tá? Os músculos são funcionais, estão fortalecidos, mas estão sem quê? Sem tensão. Então, se você pegar esse cara, ele faz todos os movimentos que ele precisa fazer com eficiência e propriocepção. Tá? A gente vê isso muito em quê? Né? Em atletas olímpicos de ginástica olímpica, a argola, né? São aqueles caras com uma grande funcionalidade muscular, apesar de ter a musculatura bem fortalecida, bem hipertrofiada e bem estabelecida. O yoga, em todos os casos, de desequilíbrio da tonicidade muscular, é fundamental para a adequação do tônus original, reequilibrando não só o aspecto fisiológico, que na maioria dos casos nada mais é que o efeito de uma causa emocional, estresse, como também a própria causa, através das técnicas bioenergéticas para o equilíbrio psicológico. Tá? Então, resumindo aquilo tudo que eu falei antes já para vocês. Tá? Então, ó, tônus, tá? Hipertonia, espasmo. Tá? Concomitantemente a isso, a gente coloca o fenômeno aí da hipertrofia, né? Hipertrofia, então, seria o aumento do número de sarcômeros dentro de uma fibra muscular, aumentando essa massa magra, né? Aumentando a quantidade de músculo, melhorando, assim, a funcionalidade desse músculo, consequentemente, da realização
do movimento que você está executando, tá? Então, esse é o patamar de superior ao tônus, né? Quais são as circunstâncias superiores ao tônus, tá? E do tônus para baixo? A gente vai chamar, então, essa circunstância de hipotonia. Hipotonia é quando ocorre, então, que a flacidez do músculo. O músculo perde a sua função. O músculo perde massa magra, tá? Ao invés dos sarcômeros estarem sendo aumentados, eles são diminuídos e a fibra muscular fica o quê? Mais fina, né? Menos funcional, gerando aí, então, várias nuances, vários tipos de comprometimento nessa questão da hipotonia, tá? A hipotonia, ela pode ocorrer, pessoal, principalmente por fatores neurológicos. Então, o que significa isso, tá? A pessoa tem lá um AVC, um AVE, né? Um acidente vascular encefálico. A pessoa pode ter um problema na medula, uma doença autoimune, tá? Como a ELA, por exemplo, né? Que é aquela esclerose lateral amiotrófica, são doenças neurológicas graves, né? Progressivas, que podem levar, então, o quê? A perda do tônus muscular, consequentemente, a perda do movimento, tá? E, exceto nos casos de hipotonia cerebelar, né? Onde a musculatura vai estar espasmódica, vai ter espasmo, os problemas relacionados ao cérebro, à medula e à raiz dos nervos, ou o próprio motoneurônio, né, onde o nervo vai se acoplar ao músculo, será uma das principais causas da hipotonia neurológica, tá? Aí a gente vai ter também, pessoal, uma outra causa da hipotonia, que é um comprometimento muscular. Por exemplo, a inatividade física, né? A falta de exercício, a falta de movimento, vamos dizer, por exemplo, uma imobilização de um membro, tudo isso pode causar a hipotonia. Uma coisa clássica, né? É, por exemplo, uma pessoa que quebra um braço é engessada, fica lá 2 meses com gesso, né? Quando tira aquele gesso, além da hipotonia super acentuada, tá? Que acaba se transformando em quê? Em atrofia. Tá? Então, vamos falar dos níveis, tá? Dos níveis aí da hipotonia. Então, nós teríamos o quê? Tá? Tônus, a palavra tônus vem de trofismo, né? Então, nós temos a hipertonia, o espasmo, com problemas patológicos. Mas com uma alteração do tônus para melhor, nós temos, vamos dizer, como cura disso aí, a hipertrofia. Do tônus para baixo, nós vamos ter a hipotonia, que é a perda de massa muscular, perda de função muscular, que pode ser por problemas neurológicos ou pelo próprio músculo. Isso pode se agravar para uma atrofia. Então, se tônus vem de trofia, tá? Quando você tem uma atrofia, a própria palavra já está falando. A negação, a negativação do trofismo. Então, o cara perde a função muscular. O yoga, em todos os casos de desequilíbrio da tonicidade muscular, ele é fundamental para adequar o tônus original, sempre voltar para aquela tonicidade equilibrada. Não só no aspecto fisiológico, mas na maioria dos casos, através do equilíbrio da emoção. Porque nós vimos que o fator emocional ele é muito importante no tônus muscular. Nós vimos isso muito na hipertonia. Tá? E na hipotonia também o emocional vai afetar muito. Pessoas deprimidas, né? Você pegar uma pessoa com uma depressão, com essa patologia, falta da serotonina, você vai encontrar o quê? Essa pessoa com uma musculatura super flácida, né? Super hipotônica, já entrando nos parâmetros da atrofia. Então, vários problemas de ordem psíquica e emocional, eles vão afetar diretamente
essa questão muscular, tá? Algumas doenças relacionadas, por exemplo, aos neurotransmissores. Então, a gente tem um neurotransmissor que chama acetilcolina. Esse neurotransmissor, ele ativa o motoneurônio, tá? Então, o que acontece? Pessoas com doenças relacionadas à acetilcolina, elas podem apresentar tanto uma hipotrofia, tá? uma hipotonia desse músculo, como uma hipertonia, no caso do Parkinson, por exemplo. Né? Já viram que a pessoa que tem Parkinson está tremendo? Né? Ela tem espasmos musculares. Né? Por quê? Porque existe um desequilíbrio entre essa acetilcolina do músculo e uma outra substância que chama dopamina no cérebro. A pessoa que tem Parkinson, ela não produz a dopamina. A falta de dopamina aumenta o efeito da acetilcolina no músculo. Então, a pessoa fica tremendo. Tá? Então, assim, existem inúmeras circunstâncias que podem levar a esse quadro, né, de desequilíbrio do tônus muscular. Aqui, por exemplo, ó, a gente vê uma situação de hipotonia. Ó, a pessoa que está na frente, né? Vocês observem como que ela está hipotônica nos músculos glúteos. Ó, tá com a bundinha bem caída, né? A gente brinca, fala que é bunda de aspirina, né? Achatada e com um corte no meio, né? Bundinha de aspirina. Pela deficiência do glúteo, tá vendo? Pela hipotonia do glúteo. Aí ela começou a praticar o yoga, tá? E a ênfase da técnica foi aonde? Nos músculos pélvicos, especialmente o quê, pessoal? Glúteo. Glúteo máximo, glúteo médio, tá? Os músculos rotadores do quadril, que é um importante aí para dar essa levantadinha além do glúteo, é o músculo piriforme, tá? Então, ó, foi feito um trabalho, adivinha de quanto tempo, pessoal? 3 semanas, tá? 3 semanas. Olha como que já ficou, né? A foto de trás. Tá? Em 3 semanas adquiriu. Então, é isso que nós vamos falar agora. Como que o músculo ele pode criar o processo de hipertrofia, qual que é o tempo disso e qual é a frequência disso para vocês aplicarem nas suas aulas de yoga. Tá joia? Isso aqui é a mesma pessoa, né, pessoal? Dá para ver ali pela cicatriz e tudo que é a mesma pessoa, tá? 3 semanas de tratamento, trabalho, né? E a atrofia? A atrofia, por outro lado, é a perda mais ou menos acentuada da massa muscular, podendo ser desencadeada pela inatividade muscular, causada por um comprometimento neurológico, uma lesão musculo-ligamentar ou articular e pela falta de atividade física. A atrofia ocorre nas 6 primeiras horas de imobilidade, onde a taxa de síntese proteica começa a diminuir. A força muscular diminui de 3 a 4% ao dia na primeira semana de imobilização. Olha só, quando você imobiliza um músculo, tá? Imobiliza um membro, por exemplo, um gesso, alguma coisa assim, ó, logo após a 7ª hora de imobilização, já inicia o processo de atrofia. Por isso que, às vezes, o médico, né? Às vezes o cara quebra o braço tal, ele fica com um gesso, o gesso fica até aqui, né? Aí o médico fala com ele, ó, fica movimentando os dedos, tá? Então, assim, toda a área que você está engessada, você tem que procurar, nas extremidades dessa área, melhorar o máximo possível o quê? Os seus movimentos, para impedir essa atrofia muscular, tá? Mas, mesmo assim, ela começa a ocorrer. Olha só, depois de 6 horas, inicia a atrofia. Agora, olha só, a cada dia que passa, que você está engessado ou imobilizado, o que acontece? Você perde, em média, 3 a 4% de músculo. Por isso que depois de 2 meses você tira o gesso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso aí, com alguém em casa, com vocês mesmos, pele e osso. Tá? Você tira o gesso, a pessoa até assusta. Pele e osso,
e sem movimento. Aí é onde inicia o processo da fisioterapia. Essa recuperação do tônus muscular, ela é rápida. Tá? Se a pessoa estiver bem nutrida, ela é rápida. Em 2 semanas, tá? Você já vai ganhar quase que a normalidade dessa massa aí. Tá? Depois de aproximadamente uns 3 meses, 4 meses, não tem mais nada. O músculo está hipertrofiado, acabou. Tá? Então, assim, o nosso músculo, ele perde muito rápido, mas ele ganha também. Ok? Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente, tá? Para vocês avaliarem em você, autoconhecimento em vocês, nas pessoas próximas de você, tá? Meu pai, minha mãe, meu namorado, eles são o quê? São mais hipertônicos ou mais hipotônicos? Tá? Que áreas que eles estão mais hipertônicos? É possível ter essas 2 circunstâncias ao mesmo tempo? É possível. Tá? Você ter uma musculatura totalmente flácida e, no entanto, você ter uma puta contração de trapézio, uma puta contração de masseter, de nuca, dos músculos occipitais, entendeu? Então, é possível você... E aí, quanto mais misto for isso, mais agravantes são os 2 casos. Mais esse indivíduo está o quê? Em desequilíbrio. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, o que vocês vão avaliar? Trofismo, tônus, hipertônus, espaço. Hipertrofia. É o lado positivo desse assunto. Tônus. Hipotonia, que é aquela flacidez, aquele músculo molão, que a gente vai ficando, né? Observa uma coisa, tá? Esse processo de hipotonia, ele vai ocorrendo com a nossa idade, tá? Por isso que hoje a gente fala o seguinte, remédio para velho, musculação, tá? Ah, e o yoga é legal? O yoga é legal, mas acrescenta musculação também, tá? Porque o yoga, às vezes, vai ter problema articular, o joelho dói, não sei o quê, não consegue fazer um movimento com a performance que tinha que fazer. Musculação. Velho tem que fazer musculação. Tá? E outra coisa, olha aqui, ó. 60 anos, ó. Não é só o músculo, não, ó, a pele, ó. Começa... Cara, você começa a perda de colágeno, que é o que estrutura, né, os nossos tecidos. O envelhecimento é a perda de colágeno. É. Por isso que o pessoal investe tanto em cremes de colágeno. Não adianta muita coisa, não. Ajudinha aí, mas... Né? Aí cremes, né? Aí o que os caras põem? Fio de ouro agora, né? Põe fio de ouro, botox, para não mexer e tal, né? Passageiro. Perene, perene, perene de tudo. Sabe por quê? Com a perda do colágeno, nós ficamos submetidos à força da gravidade. Então, o aliado número 1 do envelhecimento na nossa natureza é a Terra, é a gravidade. Nós somos puxados de volta. Do pó vieste, do pó voltarás, né? Então, quer dizer, a gente é constantemente puxado. Então, quanto mais hipertrofia você tiver, mais lento vai ser o efeito dessa gravidade sobre o seu corpo. Mais funcional você vai se tornar. Tá? Então, assim, a gente vai percebendo, conforme a gente vai ficando mais velho, né? A musculatura vai cedendo. Tá? Né? Desde que a pessoa que tem aquele... Eu ainda não estou muito, não. Ó. Aquele negócio do tchauzinho, né? O meu tchauzinho está inteiro. Então, né? Que dá aquele tchau, fica plá, 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 balançando para o lado. Vai acontecer. E se acontecer, é que minha vida foi um sucesso. Eu cheguei a esse ponto degenerativo. Consegui sobreviver até o processo de degeneração. Né? Então, é a vida. Vai fazer o quê? Né? Então, esse processo de hipotonia, ele vai ser natural. Aí você vai perguntar o seguinte para o seu pai, você vai observar o seguinte, cara, meu pai tem 60 anos, será que a musculatura dele está compatível? Tá? Será que um cara de 60 anos tem que levantar da cadeira, ai, 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 andar mancando, né? Tá tudo flácido? Será que é isso? Tá?
Ou será que ele, com 60 anos, está com um corpito de 80, por hipotonia muscular? Taca o velho na musculação, taca o velho no yoga. Entendeu? Seu namorado de 30 anos, tá muito molegão, tá muito hipotônico, pô, se ele não tá com um corpito 50, você entendeu? Eu queria que vocês fizessem um pouco essa comparação, porque é uma comparação muito difícil, porque essa comparação não tem referência, entendeu? Você não vai ter muita referência sobre isso. Então, a sua referência, o que é? A fisiologia. Tônus, hiperespasmo. Tônus, hipoatrofia. Show? Então, essas coisas, elas são susceptíveis a melhorar muito a nossa vida. Você melhora músculo, você melhora tudo que é fisiológico, você melhora a sua energia vital, você melhora a sua aparência, você melhora a sua disposição, tá? O músculo é o cara que a gente tem que ter um cuidado especial, tá bom? Então, aí a imagem, né, de um bíceps normal e um bíceps atrofiado. Quem que nunca viu um velhinho acamado que não levanta mais, né? Ó o nível de atrofia. Aí você perde músculo, as articulações, elas se tornam o quê? Calcificadas. Vai ficar duro igual um pau. Tá? A ponto de, quando essa pessoa morre, ter que quebrar os joelhos dela para poder botar no caixão. Tem que quebrar, quebrar mesmo. Né? Porque ficou tão duro que perdeu a mobilidade. Tá? E quem é responsável por movimentos, né, pela saúde das nossas articulações, das nossas vísceras, da nossa energia? Os benditos músculos. Então, em relação a músculos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você foi numa prática de yoga, tá? Você foi lá na prática de yoga, fez uma prática de yoga, estava há muito tempo sem fazer nenhum tipo de atividade física, ou até já estava fazendo, foi uma aula mais puxada. Enfim, depois de uma prática, você saiu, deu mais ou menos 24 horas, se acordou com uma puta dor muscular. Aquela dor de exercício mesmo. Tá? A minha pergunta é, isso aí foi uma aula legal ou foi uma aula ruim? O fato dela ter gerado dor após a prática. O que vocês acham? Que essa dor pós-prática, né, seja de musculação, essa dor muscular, seja num exercício, num esporte, no yoga, isso aí é uma coisa positiva ou isso aí é uma coisa negativa? Então, vamos pensar numa coisa muito importante, tá? Nem uma coisa nem outra. Tudo são nuances. Então, gente, presta bem atenção nisso, porque isso vai acontecer com vocês. Você vai dar uma prática de yoga, tem uns alunos que já estão fazendo há meses com você, anos, esses alunos estão em condicionamento, e, de repente, chega um aluno novo. Eu não costumo a discriminar aluno novo. Tá? Assim, tipo, eu só tenho uma aula, até tenho, né? Aula só para pessoas adiantadas, mas é uma aula especial. Geralmente, a gente sempre trabalha assim, ó. O yoga, ele é individual. É um trabalho individual, não é um trabalho em grupo, né? Então, um instrutor atento, ele pode ter uma turma que está com ele há 10 anos e entrar um aluno novo e fazer junto. Desde que o instrutor, o quê? Oriente esse aluno a fazer o mesmo exercício dos adiantados, no entanto, dentro das suas limitações. Ir até onde ele pode ir. Você entendeu? Né? Então, por isso que o instrutor tem que ser um cara atento, ligado. Ele não pode estar lá fazendo exercício, entendeu? Junto, fazendo a prática e as pessoas correndo atrás dele. O professor fez isso, eu vou fazer também. Não. Você vai demonstrar e você vai corrigir os seus alunos e limitar, né, aquele exercício para um cara que está começando agora. Ele não pode fazer o alongamento, a força dele é outra. Né? Mas eu sou a favor de manter
A não ser que seja um grupo especial, que você esteja trabalhando, fazendo um trabalho especial. Mas, no geral, o pessoal pergunta muito, liga e fala assim, tem turma para iniciante, né? Até quando você vai ter turmas para iniciante, turmas para iniciante? Se você deu certo, você nunca vai ter turma para iniciante, porque você vai ter os seus alunos, eles vão ficar velhos, e os seus horários vão acabar, entendeu? Então, você nunca vai ter horário para iniciante. Então, você tem que colocar o iniciante nas turmas em geral. Tá? Claro que você pode ter uma turminha mais, pessoa mais de idade, entendeu? Que você vai preferir jogar uma pessoa menos condicionada naquela turma, tal. Mas, assim, o importante é saber que a prática ela é individual. Tá? Você vai ter que auxiliar o seu aluno novo ali em relação à adaptação aos outros. Voltando à questão do mérito da dor, tá? O que significa? O que nós descobrimos? Que hipertrofia não é o aumento da produção de sarcômero. Lembra lá que você não aumenta a quantidade de fibra muscular, mas você aumenta o tamanho dessa fibra muscular. E o tamanho dessa fibra muscular aumenta com o quê? Com o aumento de proteína dentro do sarcômero. Tá? Só que o que estimula essas proteínas a se associarem e aumentarem o tamanho do sarcoma? O que gera esse processo, pessoal, é um negócio que chama microinflamação, tá? Então, olha só, toda vez que você faz ginástica, que você faz um exercício, você gera um processo inflamatório dentro da fibra muscular. E esse processo inflamatório é que vai estimular a síntese da proteína no sarcômero. Ou seja, todo o processo químico da inflamação, todos os mediadores da inflamação, eles são mediadores de dor também. Então, ter dor, sem dor, você não tem hipertrofia. Sem essa microinflamação, porque essa inflamação vai ocorrer nos parâmetros microscópicos, ou seja, dentro da miofibrila, no sarcômero, tá? Então, sem dor, o exercício foi inócuo para a hipertrofia, tá? No entanto, essa dor não pode ser passível de imobilização, entendeu? Olha só, sabe aquele abdominal que você faz e no outro dia você não consegue nem rir? Você vai rir, ai, nossa, que dor aqui para rir. Péssima, a aula foi péssima, tá? Então, olha só, você tem que fazer um exercício que ele gere uma dor, porque é sinal de hipertrofia, só ocorre com a dor, mas, no entanto, essa dor não pode ser limitante. A pessoa vai andar, vai levantar da cadeira, não consegue contrair o músculo. Vai atravessar uma rua, está perigoso ser atropelado, porque não consegue correr de dor na perna, por causa dos exercícios de agachamento. Né? Vai, nossa, mexer aqui o ombro. Então, vocês entenderam? Quando a gente falar em dor, numa prática que você vai fazer fortalecimento muscular, vocês têm que focar nessa questão. Tá? Tem que haver uma dor, porque isso é sinal de inflamação, de hipertrofia. No entanto, essa dor nunca pode ser o quê? Limitante. Você tem que acordar e falar assim, nossa, olha, estou com uma dorzinha aqui. Nossa, eu acho que ontem o exercício foi legal. Mas isso não te impedir de nada. Não te causar nem estresse. Tá? Ai, nossa senhora, que merda, que tá meu dia, tô com a puta dor, não consigo fazer nada. Esquece. Foi muito. Nossa, fiz uma prática, não estou sentindo nada. Foi pouco, tá? E isso, pessoal, eu estou falando em relação a uma prática de asanas em que você vai trabalhar hipertrofia, você vai trabalhar musculação. Porra, não, mas confusão, musculação, yoga, tá? Vocês vão aprender no nosso curso um negócio super legal, que asana não é só isométrico, parado. O asana, ele pode ser isométrico, mas ele pode ser isotônico também. Isotônico é com movimento, tá? Você pode... O flow, né? O yoga flow é um yoga com movimento. O vinyasa é um yoga com movimento, tá? Várias técnicas, né? De asanas que você repete os movimentos várias vezes no sentido de gerar hipertrofia.
Tá bom? Então, nós vamos perder muito essa ideia, né? Vamos apagar essa ideia de que yoga é um negócio parado. Muita gente tem essa perspectiva. Muita gente que eu falo da área da saúde. Tem muito médico que indica um paciente caindo aos pedaços para fazer yoga, tá? Porque acha que yoga o cara vai ficar sentado lá fazendo cara, e é extremamente ativo. Por isso que vocês têm que conhecer, porque a gente conhece de yoga muito mais do que qualquer médico, muito mais do que qualquer ortopedista, muito mais do que qualquer neurologista, muito mais do que qualquer fisioterapeuta. Vocês têm que conhecer do yoga mais do que o médico, porque o médico não sabe o que você vai fazer lá, quais são os potenciais. Ele só ouviu falar que é um negócio legal, que acalma o paciente e que é meio inócuo, assim, vai ficar levando a mãozinha no pé e respirando. Tem isso? Tem isso também, tá? Mas a gente vai saber muito mais do que ele que fez uma indicação dessa. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender isso, pessoal. Vai aprender os tipos de asana que nós temos. Não só o nome, tá? Mas o tipo. Se o asana ele é isométrico. Isométrico é o quê? É uma contração que você faz, não um movimento que você fica parado, contraindo o músculo, mas parado, gerando equilíbrio, gerando respiração, gerando bandas, gerando um monte de efeito visceral, energético, neurológico, tudo. Mas você está parado, tá? E nós vamos. E para que serve esse exercício parado? Para que ele é bom? Ele é bom para que tipo de pessoa? Para que tipo de aula? Ah, tá. E um outro asana que eu movimento. Faço um movimento, faço uma isotonia, que a gente chama. Tá? A gente vai estudar isso lá. A gente vai dividir os asanas em isométricos e isotônicos, concêntricos e excêntricos. Tá? Na próxima aula. Bom, mas isso vai mudar a perspectiva de você sobre o exercício. Você vai saber direitinho que aquele paciente... Você vai poder pegar um paciente com uma artrose no joelho para fazer yoga? Pô, yoga é tudo no chão, ajoelhado. Como que você vai pegar um paciente que não consegue dobrar a perna para matar o cara de dor? Você vai poder pegar esse paciente? Vai. E vai conseguir tratar esse paciente. Porque esse cara não é um aluno, ele é um paciente. Né? Ele já chegou com uma doença. Você vai perder, né, esse aluno por várias questões financeiras, questões de ajuda, né, humanitário, de ajuda para o cara. Você pode. Já pensou você perder um aluno desse porque você simplesmente ignora uma oportunidade de ajudar? Tá? Então, por isso que eu amo o que eu faço, né? O Pedro ama o que ele faz, a gente gosta de ensinar, a gente vai melhorar o mundo assim, né? Não amarrando informação, não, só aqui na clínica que a gente trata isso aí. Não, eu faço questão de passar tudo, tudo, tudo. Para quê? Para a gente fazer um mundo melhor. Entendeu, pessoal? Esse mundo doente, esse mundo caindo aos pedaços, a gente pode contribuir dessa forma. Então, aquele paciente que todo professor de yoga não vai querer, porque o cara não senta no chão, tá? Vai atrapalhar a sua aula, vai reclamar de dor, vai queimar seu filme. Não, esse paciente eu não quero, não. Manda ele para fisioterapia. Esse aluno eu não quero, não. Cara, vocês vão ter como pegar um aluno desse jeito e beneficiar demais o aspecto dele mediante o grau de comprometimento que ele tem. Esse é o nosso objetivo. Por isso que, às vezes, a gente enche o saco, é chato, passa matéria difícil, às vezes, tá? Mas é porque vai mudar a perspectiva de vocês. Legal, pessoal? Então, é isso, ó. Então, é aquilo que eu falei, aqueles slides lá estavam falando isso aí, sobre a dor. A dor vai ser importante, mas não pode ser limitante. Porque aí, vocês guardando isso, você vai saber se a sua aula foi forte, se a sua aula foi fraca, ou se a pessoa que estava na sua aula, às vezes você deu uma aula boa para uma turma e arrebentou outro aluno. Você vai ficar sabendo disso na próxima aula, né? Também a dorzinha muscular não mata ninguém. Você vai ficar sabendo saber que aquele indivíduo ele está menos condicionado que os outros. Então, com ele, você vai diminuir a série, você vai diminuir o tempo, até ele se ajustar à galera que dá conta daquele tipo de exercício. Então, vocês entenderam que tudo no yoga
ou tudo na vida é relativo, tudo vai ser relativo. Ao seu paciente, ao tempo, ao que ele tem, ao que você tem, tudo é relativo. Então, por isso que eu sou extremamente contra aulas de yoga, cursos de yoga que seguem protocolo. Ó, lista 1 de exercício para você dar na segunda e na terça. Lista 2 de exercícios. Cara, isso não existe. Porque as circunstâncias, elas são variadas. Então, você tem que ter o quê? Feeling. Feeling, inspiração, saber a hora certa de aplicar, ter ferramentas para utilizá-las no momento certo, com as pessoas certas, na hora certa. Porque tudo é relativo.